Então, muito boa noite. Hoje mais um episódio das nossas pílulas aromáticas e nós vamos falar sobre os óleos essenciais na rotina com crianças. A ideia é dar uma sugestão, uma ideia de como é que a gente pode usar esses óleos com as crianças, algumas ideias de dinâmicas, de momentos que a gente pode proporcionar para as crianças e que são de grande valor, tá? Muitas vezes a gente pensa, tem que usar o óleo só assim assado, eu não posso usar de outra forma, eu não posso entregar para a criança usar. E não, a gente usa os óleos essenciais de uma forma extremamente intuitiva e eu sempre defendo muito essa ideia, de que a gente deve usar os óleos de uma forma intuitiva e deve ensinar as crianças a usarem também. Aqui em casa, as minhas crianças escolhem o óleo que vai para o difusor do quarto deles à noite, e eles escolhem o óleo que eles vão usar em determinadas situações. Por exemplo, tô com medo, tô nervoso, tô me sentindo mal, não sei o que que é. Então eu dou algumas opções, eles abrem, eles cheiram e eles usam, tá? Às vezes eles escolhem usar no pé, às vezes eles escolhem usar no umbigo, que é onde a gente usa bastante os óleos essenciais. E tudo certo. O importante é que eles entrem em contato com essa substância e façam uso, né. Hoje eu pergunto, quando acontece alguma situação: "Quer que a mamãe passe um óleo?" "Sim." Ou às vezes já se machuca e vem: "Mamãe, precisa passar um óleo." Então é muito automático deles, que venha essa fala, porque eles já aprenderam. Eles veem o pai usar, eles veem a mamãe usar, então eles também sabem que podem usar e que são, ferramentas de bem-estar, tá? Então eu vou começar falando, eu pensei em falar da rotina, começando lá pela manhã e passar a rotina do dia até as situações mais especiais, tá? Então, normalmente aqui em casa, o dia começa, as crianças despertam, eles normalmente despertam sozinhos, eu não preciso acordá-los. E aí a gente se arruma, eles não tomam café da manhã em casa, porque eles tomam na escolinha, e aí é ida para a escolinha. Quando nós começamos esse processo de escolinha, o meu filho mais velho, ele chorava muito, ele tinha muito, medo, ele não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo. O pequeno já não ligava tanto e também não entendia muito a situação, mas o mais velho, ele sentia muito essa coisa do separar, né. Então eu usei, com ele bastante, bastante mesmo, usei o Brave. O Brave, deixa eu botar mais pertinho aqui. O Brave, ele é o óleo da coragem. Então, ele dá para as crianças a capacidade de interpretar as situações, de enfrentar, na verdade, as situações e de manifestar a sua vontade de uma forma mais aberta. E aí, a gente pode. Eu uso muitos, vocês vão ver que eu vou falar muito dos kits, dos óleos da linha Kids, e eles são roll já, o óleozinho tá aqui, o mix de óleos tá aqui e tá diluído. Então, eles podem ser usados exatamente como eles estão aqui dentro do vidrinho. Não precisa diluir mais, é seguro, fiquem tranquilos, tá? E aí, como eu usava? Eu entregava na mãozinha dele, pedia para usar nos pulsos, ele podia usar nas têmporas, ele podia usar na nuca, no coração também, né. Escolha os lugares que são, que têm uma conotação, de carinho para a criança, por exemplo, passar no coração, ou passar atrás da orelha, nas têmporas, né, ou que seja fácil para ela mesma aplicar, debaixo do pé também tá valendo, mas aonde ela possa sentir o cheirinho, né, que ela vai ligar o cheiro àquela situação de segurança para ela, tá. Então pode passar em casa, pode levar junto para a escolinha, pedir para passar, antes de entrar na escolinha também é uma boa estratégia, né, para já dizer assim: "Ó, o cheirinho tá contigo, se der saudade, se der insegurança, cheira". E aí ela vai ligar, esse cheiro a uma emoção boa, e vai desligar a atenção daquela experiência "ruim" para ela, entre aspas, que foi a separação. Aí eles passam o dia na escolinha e à noite é o momento da rotina, onde a gente mais coloca os olhos, né. E eu costumo, entrar com o óleo de aterramento,
que é o nosso Steady, da linha Kids, costuma entrar com esse óleo já antes do banho. E é o nosso sinal, né? É o nosso sinal para dizer assim: olha, daqui a pouco está na hora de tomar banho. Né? Isso é imediatamente depois da janta, mas às vezes eles ainda saem na mesa e vão dar uma brincada, brincam no quarto, brincam juntos, se agitam, e aí a gente usa o óleo essencial como um sinalizador do momento da calma. Tá na hora de se acalmar e daqui a pouco tá na hora do banho, né? Então, dizendo aí por meio de sinais que a gente vai daqui a pouquinho tomar banho e tá na hora de se acalmar, tá na hora de baixar a rotação. Vamos começar a falar mais baixinho, vamos colocar uma musiquinha mais suave, indicando aí o início dessa rotina da noite, tá? Gosto também de passar ele depois do banho, lá antes das crianças irem dormir mesmo. Às vezes eles já vêm com a mãozinha, né? Passa o óleo na mão, dá uma esfregadinha e inala com eles. Faz aí umas 3, 4 inspirações, que é o tempo que as crianças conseguem ficar concentradas fazendo alguma coisa, né? Ensina a cheirar flor, inspira, exala, né? E já vai trazendo também a calma para o momento da cama. Gosto muito dessa estratégia. Aí, deixa eu ver o que foi. Ah, não. O Stronger eu não falei ainda. Eles vão aí tomar o seu banho, né? E depois do banho, a gente usa bastante o Stronger. O Stronger é aquele óleo que cuida da imunidade, mas não só da imunidade, também da proteção energética das crianças, tá? Ele traz, assim, também a segurança e também trabalha essas questões de separação. A hora do sono é uma hora de separação. Muitas crianças reagem com medo à noite. Não querem ficar sozinhas no quarto, não querem ficar no escuro, não querem ficar sozinhas na sua cama. E o Stronger ele vem para trabalhar essa parte também. Então, independente da época do ano, né? A gente fala em imunidade, deve usar muito mais nas fases de frio. Não, nas fases de frio a gente intensifica. Aí usa de manhã e à noite. Mas, via de regra, usamos então à noite, na rotina, depois da rotina do banho, ali depois do banho, como parte da rotina da noite. E aí, como é que eu faço? A gente passa na linha da coluna das crianças e entrega para eles usarem ao redor do umbigo ou embaixo do pé, como eles escolherem. E eles gostam bastante de ter essa autonomia de poder fazer eu mesmo, né? Então, essa é a parte legal de fazer eles participarem do projeto. Do projeto, não do processo. E aí, depois de eu passar o Stronger, a gente usa muito o Calmer também, né? O Stronger na linha da coluna e na região do umbigo, que é um local de absorção bem rápida dos óleos essenciais. Eu gosto de usar, então, o Calmer no peito. E o meu filho mais velho, ele passa no bigode. Ele passa logo abaixo do nariz. E às vezes aqui no terceiro olho, ele passa. E aqui ele passa porque ele gosta muito do cheirinho. Então ele já descobriu que se passar no bigode, o cheirinho fica ainda mais intenso e ele gosta muito. E é o meio de acalmar também e de preparar ainda mais esse sono reparador, né? O sono que a criança vai realmente dormir, descansar o corpo, refazer, porque a criança ela precisa descansar para refazer sua questão da imunidade. E eu noto aqui em casa, quando eles não dormem direito, os dias que se seguem aí pode acontecer de uma virose pegar, de um resfriado, enfim, né? Eles ficam mais suscetíveis a isso quando o descanso ele não é reparador. E também uma outra alternativa para a hora da cama é o Adaptive, que é o nosso mix tranquilizante ou tranquilizador, tá? Esse óleo eu gosto bastante de usar ou na rotina da cama ou quando a gente vai viajar. Por exemplo, avião é uma coisa que gera uma euforia muito grande nas crianças, né? É novo, é fuçar em tudo, é mexer em tudo que é canto, é não conseguir ficar sentado quieto no banco, é não ficar de cinto. E aí, o Adaptive, ele vem para nos auxiliar nesse sentido, tanto o pai e a mãe para ficarem mais tranquilos com a situação, quanto as crianças. Ele também induz o sono. Então, ele prepara dessa questão de estar pronto para adormecer.
né? Diminuir essa agitação mental também. Deixa eu colocar aqui pro ladinho. Então, esses são os óleos que a gente usa, assim, todos os dias na rotina. E no quarto também, todas as noites tem o difusor ligado. Então, o difusor, eu gosto muito de colocar 2, 3 óleos. Vai depender muito do dia, mas normalmente são de 2 a 3 óleos que eu coloco. Hoje, eu pedi pro Otávio escolher quais ele queria, dei os 4 para ele cheirar, e ele escolheu o Balance, que é o nosso mix aterrador, e escolheu o Serenity, que é um mix calmante também, né? Ele trabalha a questão do sono, da ansiedade. Então ele escolheu esses dois. O Serenity é super cheiroso e os dois juntos dão um perfume assim que vocês não acreditam de tão gostoso que é. Mas eu tenho no quarto deles também o Air, que é o mix da respiração, e o eucalipto, né? Que há um tempo atrás eu tive, meu filho mais novo teve uma crise de tosse e eu usei o mel aromático com ele e o mel aromático na ocasião não foi o que ajudou. Eu precisei partir aí para uma segunda opção e aí eu usei o eucalipto, né? Massageei no peito e dei para ele cheirar direto da garrafinha e acalmou, foi como tirar com a mão e ele dormiu a noite inteira. Então foi a nossa salvação, o eucalipto, por isso estava ali no quarto deles ainda. E eu volta e meia uso porque é um óleo que apoia muito as vias respiratórias, tá? E criança que dorme bem, que respira bem, dorme bem também, consequentemente, tá? Então tenho isso sempre na cabeça, tá? Bom, então o difusor ele tá sempre ligado todos os dias. Durante a noite, quando as crianças estão em casa, durante o dia também, claro que aí eu vario os olhos, né? Uso aí, gosto de usar o On Guard durante o dia também, ou melaleuca para limpar o ar do quarto, o Air também para trabalhar as questões respiratórias, ou o próprio Adaptive em gotas para acalmar os ânimos. Vale tudo. E como eu disse no início, o uso dos olhos ele é extremamente intuitivo. Então, mamães, usem da intuição para se beneficiar dos olhos. Normalmente, o óleo que a gente pega da caixinha é aquele óleo que a família está precisando, que a mamãe está precisando ou que a criança em questão está precisando. Então, escutem isso e validem isso. Um óleo que quando chega ali pelos 2 anos e vem a fase das birras, das brigas com o irmão mais novo, para as crianças que têm irmão, ou então a simples birra que às vezes coloca a gente assim numa situação de mega saia justa e não sabe o que fazer. O que tem me ajudado bastante aqui em casa com as crianças é o PIS, tá? Ele tem uma dose extra de óleos de raiz, então ele aterra, ele traz uma sensação de serenidade, tá? Ele traz uma sensação de contentamento e tira a criança daquela vibe da birra, da briga, daquela ideia fixa de alguma coisa. Então ele vem em auxílio dos pais para tranquilizar esta situação. E normalmente assim, aí dá uns 5 minutinhos, né? Aí, claro, abraça, conversa, mostra, passa na mão, enfim, né? Vai fazendo essas técnicas, não deixa de dar atenção, não deixa de perguntar como pode ajudar, não deixa de perguntar o que que precisa, porque muitas vezes as crianças fazem porque precisam de atenção, né? E aí no final da birra a gente passa o olhinho e E aí conversa um pouquinho, né? Quando acalma, para de gritar, conversa. O que que tu precisa? O que que a mamãe pode fazer por ti? De que forma eu posso te ajudar? Tá precisando disso? Tá precisando daquilo? De nomear as emoções. Quer um colo? Quer um carinho? Quer uma água? Né? Então, de encorajar também a criança a falar aquilo que ela precisa. Ou simplesmente, se ela quiser somente um colo, frequentemente aqui em casa acontece, mamãe quer UPA. Ou mamãe quero colo. Ou mamãe quero atenção. Agora já vem essa frase também. Ah, tu quer só atenção? Tudo bem, o que que tá precisando? Aí a gente abaixa, conversa com a criança. E às vezes é só um abraço. E tudo se resolve, né?
Acontece muito do mais velho bater também no mais novo, e aí a gente pergunta, mas o que que tu tá precisando? Aí o mais novo chora, né? Faz uma cena, às vezes nem foi tão sério assim, mas é lógico que a gente encara como uma coisa muito séria, né? Não pode acontecer, não pode bater, bater machuca. E aí a gente sempre pergunta o que que tá acontecendo, o que que tu tá precisando? E normalmente é upa, mas o óleo ele baixa ele acalma essa situação para a gente chegar na situação de conversa, senão com a criança berrando, ela nem escuta nada, ela está em outro mundo, ela está vivendo a birra dela e a gente não acessa, né? O ódio nos ajuda nesse sentido. Essa semana, agora esse final de semana também aconteceu a dor de barriga, diarreia, né? Putz, aconteceu a diarreia, o que que a gente vai fazer? Tá doendo a barriga, filho? Não, não tá doendo a barriga, mas tem a diarreia, né? Que já é por si só já é um desconforto. Aí veio o vômito. Aí, logo depois da primeira diarreia, a gente já foi pro mix digestivo, que também é da linha Kids, tá? E massageei na barriga. Bom, aconteceu o primeiro episódio, passei na barriga ao redor do umbigo e fiz uma leve massagem, nem pressionei, eu fiz uma leve massagem circular, né, em movimentos circulares no sentido horário. E logo, nos primeiros, nem sei, acho que 2 minutos, ele já disse: Mamãe, preciso fazer cocô. E aí já saímos correndo para o banheiro de novo e já veio outra, né? Aí mais tarde veio o vômito. E aí muitas vezes as pessoas dizem o seguinte: Nossa, mas eu usei o óleo essencial e piorou. Ah, piorou, vomitou horrores. Nossa, piorou horrores depois que eu usei o óleo. Atenção, será que piorou? Ou será que o óleo só deu uma acelerada no processo de limpeza? Né? Podemos pensar dessa forma também. Eu entendo como o vômito e a diarreia como um processo de limpeza do nosso sistema. E o óleo ele vem para, primeiro, terminar de eliminar essas coisas que estão incomodando e auxiliar nesse equilíbrio, né? Porque seja intestino preso, seja diarreia, seja vômito, o Temer ele vai ajudar. Então não é usei e piorou, não é piora, é melhora, é a aceleração do processo de cura, é a aceleração do processo de ficar bem de novo. Então, é legal a gente explicar para as pessoas isso também, porque muitas não veem dessa forma. Ah, foi usar e aí piorou, desandou a vomitar a criança. Calma, calma. Entenda como um processo necessário de limpeza, tá? Vai passar, vai passar. Pode continuar usando com segurança, toda troca de fralda, se a criança usa fralda, após cada ida ao banheiro, ou de hora em hora, você decide. Pode usar. Pode usar sempre na barriga, pode dar para cheirar, pode usar no pulso, embaixo do pé, manda ver, tá? Bom, o tema já foi. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o mix da concentração, também da linha Kids. E esse aqui é um óleo que eu gosto de usar quando as crianças vão fazer alguma atividade que precisa um pouquinho mais de concentração. A gente sabe que crianças muito novas não conseguem se concentrar por muito tempo. Meu filho mais novo é um furacão e ele não consegue sentar 5 minutos para fazer uma coisa. Então, nesses momentos, quando sentam os dois, a gente já usa nas têmporas o Thinker ou nos pontos de pulsação também, né? Quando vão montar um quebra-cabeça, quando vão trabalhar com lápis de cor e pintura, quando vão trabalhar com brinquedos de montar, de encaixe, enfim, né? Ou joguinho de memória, essas coisas, tá? Essas brincadeiras que precisam que a criança esteja um pouquinho mais focada, um pouquinho mais presente, e vocês notam que a gente consegue aí um tempo um pouquinho maior do que seria sem usar. Tá? Claro, eles precisam da nossa companhia, eles precisam que a gente esteja com eles, porque a nossa atenção para eles é muito importante. O nosso tempo de doação para as crianças é muito importante e ele precisa ser também de qualidade. Então,
Esse óleo ou qualquer outro óleo que você escolher pode ser usado também, por exemplo, numa brincadeira com massinha de modelar. A gente, né, passa na mão o óleo e pega a massinha para manipular, monta as coisas, mas amassa, né, sente, cheira, só não dá para deixar botar na boca, mas, né, que dependendo da criança vai também. Mas essa questão do toque e de sentir o cheiro ao mesmo tempo, elas vão criar memórias afetivas com isso aí, e elas vão se beneficiar da aromaterapia pela brincadeira, tá? É uma forma bem interessante de usar com as crianças também. Bom, como eu contei na situação do final de semana, né, a diarreia, a gente começa a especular a virose, a bactéria, o que que é. Aí já entrei com o orégano, que é o nosso antibiótico natural, já entrei com o orégano na sola do pé à noite, temperatura subiu um pouquinho, já peguei o peppermint para baixar essa temperatura corporal e analisar se vai subir de novo, se não vai subir de novo, porque daí eu já tenho uma ideia aí do que está acontecendo. Se subir de novo é porque, opa, tem coisa errada, tem boi na linha, vamos abrir o olho e observar para ver o que, que é. Provavelmente no dia seguinte, se a temperatura subiu rapidamente de novo, no dia seguinte tem que ir para o médico, tá? E aí, sem pânico, tem que usar remédio? Tem que usar remédio. Ninguém diz aqui que remédio é proibido, né? A gente tenta primeiro a estratégia natural. Se tem que usar remédio, vamos usar remédio, porque é para ficar bem, né? É para priorizar a saúde. Então, vamos lá. E o melaleuca também é uma opção para ser usada na sola do pé também, quando temos essas questões aí, se é uma virose, se é alguma coisa nesse sentido, pode usar na barriga também, pode usar na sola do pé, vai só auxiliar, porque a melaleuca ela também tem um papel de limpeza, tá? E vocês veem que eu tô mostrando aqui tudo rolon, porque é muito mais prático, né? Já tá pronto. Mas a gente pode preparar o rolonzinho também, né? Tendo em casa o óleo de coco fracionado, você coloca o óleo que quiser lá dentro e usa na criança. Eu tenho aí uns preparados que eu faço para as vias respiratórias das crianças e uso direto. E a receita sempre muda, porque dá na telha de fazer outra coisa, eu faço outra coisa. Então a gente tem essa autonomia, desde que a gente saiba mais ou menos que óleo serve para quê, o que, que a gente pode usar para determinadas situações, tá? Criança se machucou, se arranhou, brincou com o gato e o gato arranhou, acontece um monte aqui em casa. Para ajudar na cicatrização, eu gosto muito, muito do Helichrysum. É um óleo cicatrizante muito poderoso. Eu usei quando eu tive dermatite em cima do olho também, foi o que mais me ajudou. Ou então o nosso querido frankincense, né? Que, por exemplo, em questões de viagem, situações de viagem, ele é um super multiuso, né? Ajuda nas questões de se acalmar para sono, cicatrização, regeneração, enfim. Vale levar, porque leva um só e serve para 1000 coisas. E lavanda também é um desse aí, né? Salvo que para algumas pessoas o lavanda ele não acalma, né? Então tem que saber e observar o que que acontece. Eu sempre conto a história do meu filho mais novo não pode com lavanda, ele fica pilhado. Então eu uso nele a camomila. Mas a lavanda eu posso usar para uma picada de inseto, para um arranhão, para uma alergia de pele. Então ela sempre ajuda nesse sentido também. Não é só para acalmar, não é só para fazer dormir, não. E agora eu vou falar de um último óleo, que eu já estou vendo que a gente está se estendendo. Vou falar de um último óleo que é o Rescue. Ele é para dores musculares. E as crianças em fase de crescimento, elas têm muitas dores. Às vezes elas choram, acordam à noite, a gente não sabe o que que é. Pode ser dor de crescimento, né? Porque meu filho mais velho fala com frequência, tem o dodói. Tem dodói aonde? E esses dias a gente foi medir ele, sei lá, acho que dos últimos 2 meses o menino cresceu 5 centímetros. É muito. E vocês imaginem o que que acontece no corpinho dessas crianças, né? Deve doer pra caramba mesmo, ainda bem que eu não lembro. Minha mãe deve contar, que devia doer bastante, não sei. Mas, imagine, então, esse é o óleo que ajuda muito nessas questões, tá? Passa no local, passa nas perninhas, que eu acho que quando eles começam a caminhar, né, que trabalha muito mais essa musculatura, ou na fase do crescimento aí nos estirões, ajuda bastante. Então,
À medida que a criança cresce, também pode dar autonomia para ela mesma usar onde dói, né? Ela já consegue dizer onde dói, ela pode aplicar. Ela pode aplicar e massagear. Então, eu acho muito importante a gente colocar as crianças nesses processos, ensinar a usar os olhos, ensinar onde aplicar os olhos, né? Preciso me acalmar, então eu vou pensar em aplicar no coração, vou pensar em aplicar atrás das orelhas, preciso me concentrar, vou pensar nas têmporas, no pulso também, na nuca, ou estou com alguma coisa pontual, vou aplicar naquele local. Enfim, né? As formas de uso são várias. Cabe a gente orientar essas crianças para elas se tornarem também independentes nesse sentido, tá? E à medida que eles crescem, a gente pode ir deixando aí à disposição um ou outro óleo, permitindo que eles escolham o que, que eles querem usar, ou permitindo que eles mesmos digam, hoje eu estou precisando de. Criança sabe do que está precisando, acreditem. Criança sabe muito bem do que está precisando e eles são muito mais intuitivos do que a gente pensa, do que a gente às vezes, o que nós mesmos somos. Então, confiem nos pequenos também e deem a oportunidade para eles também falarem das suas vontades e das suas percepções, que é bem interessante. Tá bem? Dúvidas vocês podem deixar lá na plataforma, podem deixar no YouTube também, que eu vou mandar o link depois. E muito obrigada pela participação de vocês. Deixa eu parar a gravação aqui.